Na pequena cidade de Itapecerica, interior de São Paulo, o Hospital de Itapecerica já fora uma referência em cuidar dos médicos. No entanto, há mais de uma década, o hospital foi fechado e a fama de lugar amaldiçoado se espalhou como um sussurro nos corredores da cidade. Mortes misteriosas, malformações inexplicáveis e pacientes desaparecendo sem deixar vestígios. Ninguém sabia ao certo o que acontecera, mas todos temiam o hospital e sua estrutura de tijolos quebrados e vidros estilhaçados logo se tornaria um monumento ao medo. Mas para Lara, o hospital não era apenas uma lenda urbana. Era uma obsessão e um lugar que ela sentia que ainda carregava a verdade sobre a morte de seu irmão, Lucas. Lara era uma jornalista de 26 anos e, após anos afastada de sua cidade natal, ela retornou com uma única missão: descobrir a verdade por trás da morte de Lucas, que ocorrera quando ela ainda era uma criança. Lucas havia falecido de forma repentina enquanto estava internado no hospital para um simples procedimento. A versão oficial dizia que foi uma morte acidental, mas Lara sempre desconfiou. Algo não parecia certo, e agora, adulta, ela sentia que as respostas estavam lá, naquele hospital sinistro que ela evitara a vida toda. Ao chegar à cidade, o ar estava denso. As ruas pareciam mais vazias, as sombras mais longas. Lara sentiu uma onda de nostalgia misturada com um temor indescritível. Ela ainda conseguia ver a imagem de seu irmão, tão vívida em sua memória como se ele nunca tivesse partido. Quando chegou ao hospital, foi recebida com olhares desconfortáveis e respostas evasivas. Os moradores evitavam falar sobre o hospital, como se temessem até mesmo o nome daquele lugar amaldiçoado. Mas Lara sabia que não poderia desistir. Algo estava lá e ela não poderia ignorar. Após dias de investigação sem grandes avanços, Lara conseguiu localizar um antigo funcionário do hospital, seu Pedro, um homem idoso que trabalhou como porteiro do hospital. Ele vivia em uma casa simples na periferia da cidade e suas mãos, calejadas e trêmulas, tinham muito a dizer. Quando Lara entrou em sua casa, o homem olhou para ela com desconfiança, mas aos poucos foi se soltando, reconhecendo na jovem a mesma determinação que ele vira em outros que haviam tentado desvendar os mistérios do hospital anos atrás. Foi com ele que Lara soubera pela primeira vez sobre os experimentos que o hospital conduzia. E como médicos que aparentemente seguiam as normas, estavam, na verdade, envolvidos com cultos secretos e rituais de necromancia. Eles tentavam trazer os mortos de volta, menina, e não apenas para curá-los. O hospital, ele não era apenas um hospital, disse seu Pedro com a voz baixa, como se temesse que algo o ouvisse. Eu vi coisas e muitas pessoas desapareceram ali. Lara ficou chocada. Era mais do que ela imaginava. Além dos casos de malformações e mortes estranhas, havia algo muito mais sombrio escondido no coração do hospital. Ao revirar os documentos antigos no arquivo de seu Pedro, ela encontrou referências a rituais secretos, médicos que pareciam estar envolvidos com entidades sobrenaturais e tentativas de ressuscitar os mortos. O hospital não estava apenas curando, ele estava transformando almas em cobaias para rituais proibidos. À medida que Lara aprofundava sua pesquisa, as visões começaram a tomá-la. A primeira vez que viu Lucas foi em um sonho, mas depois as aparições se intensificaram.
Ele estava lá, em seus pesadelos, uma figura esmaecida, com os olhos tristes e a expressão perdida, como se estivesse preso entre dois mundos. A cada noite, ele aparecia com mais frequência, até que Lara começou a questionar se estava enlouquecendo. Mas havia algo real em suas visões. Ela sabia disso. O hospital parecia estar vivo, não só pela presença dos pacientes cujas almas ainda rondavam os corredores, mas pela maneira como os objetos se moviam sozinhos, como se o próprio lugar fosse um ser que lutava para manter seus segredos escondidos. Lara começou a sentir uma sensação constante de ser observada, e o hospital parecia sussurrar seu nome em momentos silenciosos, como se ele quisesse ela lá, como se ela fosse parte de sua história amaldiçoada. Em uma noite especialmente tensa, Lara se encontrou com um ex-médico do hospital, Dr. Henrique, que havia se aposentado depois de tudo ter desmoronado. Ele, visivelmente abalado, revelou os detalhes mais sombrios do hospital. Durante anos, ele e outros médicos participaram de experimentos secretos envolvendo necromancia e troca de almas. Mas o pior estava por vir. O hospital havia sido construído sobre um antigo cemitério indígena. As almas dos mortos estavam sendo violadas e usadas nos experimentos. Eles não estavam apenas tentando curar os doentes, disse Dr. Henrique com a voz quebrada. Eles queriam poder, eles queriam controlar o que não deviam. Foi então que Lara compreendeu. O hospital não era apenas um local de cura, mas uma prisão para almas. Ela sentiu uma conexão profunda com os espíritos dos pacientes que haviam desaparecido. Cada alma parecia querer algo dela, como se ela fosse a chave para sua libertação. Mas, acima de tudo, ela finalmente entendeu a verdade sobre a morte de Lucas. Ele não morrera de uma maneira acidental. Ele fora uma das primeiras cobaias do hospital, vítima de um experimento para trazer os mortos de volta. No clímax da investigação, Lara desceu até o coração do hospital, onde ela descobriu uma sala secreta. Lá, os médicos responsáveis pelos experimentos de necromancia realizavam os rituais. O Dr. Carvalho, o líder dos experimentos, estava lá. Ele se revelou como um dos últimos membros do culto que controlava o hospital. Lara o confrontou e ele lhe revelou a verdade dolorosa. Lucas foi a primeira vítima do experimento e sua alma estava presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, alimentando uma entidade poderosa que agora dominava o hospital. Você pode libertá-lo, Lara, disse o Dr. Carvalho com um sorriso perverso. Ou pode deixar todos os outros vivos em paz. A escolha é sua. Lara sentiu o peso da decisão. Ela poderia finalmente salvar Lucas, libertando sua alma da entidade que o controlava. Mas isso significaria deixar o hospital continuar existindo, com todas as outras almas presas ali, vítimas do mesmo destino que seu irmão. Ou ela poderia selar o hospital para sempre, sacrificando a chance de rever Lucas, mas garantindo que o mal fosse erradicado de uma vez por todas. O hospital se desintegrou, mas Lara não encontrou alívio. A dor da perda de seu irmão, agora irreversível, pesava sobre seus ombros. Ela havia destruído o hospital, libertado as almas, mas a culpa ainda a consumia. Ela voltou à cidade, mas o vazio não a deixou. Em sua mente, ela sabia que o mal não tinha sido completamente erradicado. Havia algo mais, algo que ela não conseguia entender. Às vezes, sentia a presença de Lucas. Ele não era mais uma vítima, ele era livre.
mas Lara ainda carregava o peso de sua escolha. Mesmo que o hospital tivesse desaparecido, ela sabia que o mal nunca seria completamente apagado. A história de Lara era uma história de sacrifício e redenção, mas também de uma culpa que nunca a deixaria. Ela se tornaria uma heroína trágica, uma alma marcada pela escolha que fez, e por uma cidade cujos segredos nunca seriam completamente revelados. O eco do passado continuava a ressoar, como uma sombra que nunca se apaga.